Fala, prezados, tudo certinho com vocês? Antes da gente começar a nossa primeira aula de geografia, eu já gostaria que vocês dessem um like, dessem um joinha aí no nosso vídeo, comentasse, compartilhasse, acionasse o sininho aí do YouTube para receber as notificações de novos vídeos que a gente venha postar, né? Então, bom, nossa primeira aula hoje vai discutir, né, conversar sobre o que é geografia, né? Então, a própria palavra geografia, a etimologia da palavra vai colocar como sendo, né, geoterra, grafia, descrição, ou seja, a ciência que descreve o planeta Terra. Então, basicamente, seria isso, né? Então, a gente vai ter que fazer a seguinte colocação aqui. Existe o saber geográfico e existe, né, a geografia como ciência. Então, o saber geográfico é algo que faz parte da humanidade desde a pré-história até os dias de hoje. Então, passando pelo Paleolítico, Neolítico, na Antiguidade já se sabia, já se tinha o saber geográfico de forma sistematizada. Então, essa ideia de visitar, conhecer outros lugares e descrever como eram esses outros lugares, os fatos e fenômenos que faziam parte deles, já era algo inato do ser humano. Agora, a geografia como ciência, ela é algo mais recente, né? Então, sendo algo mais recente, a gente coloca aí por volta dos 2 últimos séculos, né? Então, assim, finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, a gente já vai ter a sistematização da geografia como ciência, se tornando uma disciplina, né, nas escolas, se tornando uma cátedra, uma cadeira das universidades. Então, vamos lá pegar aqui algumas pessoas que contribuíram para essa ideia do que seria a geografia, né? Então, por exemplo, Immanuel Kant, né, ele vai trazer que a geografia é uma ciência de síntese, né? Uma ciência que está preocupada em descrever os fatos e fenômenos que ocorrem na superfície terrestre, né? Já para Emmanuel de Martone, a grande preocupação da geografia é a distribuição desses fatos e fenômenos pela superfície da Terra, seja fatos e fenômenos biológicos, né, físicos ou humanos, assim como suas causas e consequências também seria de interesse da geografia, né? Já para Levi e Marreiro, né, a gente já teria uma geografia muito mais preocupada com a descrição das diferentes paisagens que existem no planeta Terra, assim como a interferência do ser humano nessa paisagem, né? Bom, para ser ciência, é importante a gente entender o seguinte, né? Existem algumas características básicas que tornam algo uma ciência, né, que tenha relevância e que mereça todo o respeito dentro dos interesses da humanidade. Bom, as 3 características básicas você ter um objeto de estudo, você ter um método, né, métodos próprios, e você ter conceitos também que são próprios daquela ciência. Então, o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. Ah, professor, mas fica um pouquinho difícil de entender espaço geográfico, porque o objeto de estudo do advogado, por exemplo, são as leis. O objeto de estudo do médico é a saúde do ser humano, né? Fica mais fácil da gente associar. Agora, quando eu digo que o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico, fica algo muito genérico, muito aberto, abstrato, né? Bom, uma das formas da gente entender isso melhor é entender o espaço geográfico como uma relação da sociedade com a natureza. Então, para isso, eu vou estudar o meio natural e o meio social e fazer uma relação. A relação da sociedade com a natureza é o que vai me dar o espaço geográfico. Agora, como é que a sociedade se relaciona com a natureza, né? A sociedade se relaciona com a natureza através de técnica e tecnologia. Então, o espaço geográfico é a relação da sociedade com a natureza através de técnicas e tecnologias que se dispõem em determinado momento histórico. Bom, essas relações é o que é o interesse da geografia, né? O objeto de estudo da geografia. Vou pegar aqui um exemplo, né? Um exemplo recente aqui para a gente. Então, na geografia, dentro do meio natural, a gente estuda a atmosfera terrestre. Bom,
a camada da atmosfera mais próxima da Terra seria a troposfera. Na troposfera você tem uma certa homogeneidade ali dos gases, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de outros gases, incluindo vapor de água e aerosóis, que são partículas sólidas, entre elas micro-organismos. E aí você tem dentro desse meio natural, mais recentemente, o vírus da Covid-19. Então veja só que até agora a gente falou sobre o meio natural. Bom, é uma doença, né? É um vírus que na verdade, provoca uma doença, e isso aí foi muito grave, né? Aconteceu a pandemia, agora nos últimos anos, e nós como sociedade, nós nos relacionamos com isso através de quê? De técnica e tecnologia. Então vamos pensar aqui numa tecnologia simples, a máscara, é uma tecnologia simples. Uma tecnologia um pouco mais complexa, o álcool em gel. Uma tecnologia mais complexa ainda, o desenvolvimento da vacina. Então perceba que a técnica e a tecnologia que a sociedade utiliza para conviver com o meio natural em determinado momento histórico é o que a gente vai chamar de espaço geográfico. Bom, o espaço geográfico, por sua vez, ele tem categorias de análise para ser estudado. E as categorias de análise que a gente utiliza para estudar esse espaço geográfico são paisagem, região, lugar e território. Bom, quando a gente pensa em paisagem, a gente pensa na dimensão sensorial desse espaço, ou seja, dos sentidos. É muito comum a gente dizer que paisagem é tudo aquilo que a gente está enxergando, que a gente está vendo. Mas perceba que não é só o que eu estou enxergando. Se eu tiver de olhos fechados, eu posso também sentir o espaço de outras maneiras. Eu posso sentir se o cheiro, né? Esse cheiro que eu estou sentindo, se é um cheiro natural, se é um cheiro artificial. Eu posso escutar, né? Se o som que eu estou escutando é natural ou artificial. Eu posso sentir a textura, né? Então perceba que a questão sensorial ela está muito ligada à ideia de paisagem, que vai me dar um inventário, né, dos itens, dos fatos e fenômenos que estão à minha volta. Isso aí ajuda bastante a compreender o espaço geográfico. Então existem paisagens que são naturais, que não têm interferência do homem, ou a interferência é muito pouca, e existem paisagens que são culturais, né, que têm total interferência da sociedade. Outra categoria de análise é a região, que a gente pode colocar como um recorte do espaço, né? Ou seja, a região é a parte de um todo, a partir de uma característica, né? A partir de um critério, né? Que eu queira estudar. Então, se eu estou em um determinado município, né? E do recorte do município, o que me interessa é só a parte do solo. Então perceba que o solo ele não acontece sozinho no espaço, mas pode ser que eu queira estudar apenas o solo, né? Então seria um exemplo de regionalizar um determinado espaço por um critério. Poderia fazer isso para clima, para bioma, para questões econômicas, né? Isso aí é algo que também ajuda bastante o geógrafo a entender o espaço geográfico. Outra categoria de análise é o lugar, que é a dimensão vivida no espaço, né? Essa dimensão vivida, ela tem tudo a ver com a questão das experiências, né? Com a questão do sentimento que eu tenho sobre determinado espaço, né? Bom, isso é bem interessante para a gente da geografia. Por quê? Porque dependendo do que eu estiver tratando, eu tenho algum vínculo, né, de experiências ou não, seja experiências que eu tenha por ter contato com aquele local ou por saber informações sobre aquele local, né, informações privilegiadas ou não. E por último, a categoria de análise território. A categoria de análise território é aquela que tem a dimensão política do espaço, ou seja, está muito ligada à questão de uma pessoa ou grupo de pessoas exercer poder sobre determinado espaço. Bom, outra coisa que a gente tinha que discutir hoje, né, eu teria que comentar hoje, é sobre alguns princípios da geografia, né?
Então a gente já falou aqui de alguns conceitos da geografia, falou sobre o objeto de estudo da geografia, e dentro do método geográfico a gente tem alguns princípios, como o princípio da extensão, ou seja, é um princípio que foi discutido bastante por Frederick Hartzell, né? É aquele que a gente vai dizer que escala a gente está trabalhando, se é uma escala local, regional, nacional, continental ou global. A gente tem um princípio da analogia ou princípio geral, que é o princípio da comparação, bastante estudado por Carl Ritter, né? Então é aquele onde a gente faz comparações de lugares, né, para tentar fazer uma correlação, né, de semelhanças e diferenças com outros locais. O princípio da causalidade, também bastante estudado por Alexander von Humboldt, né? Esse princípio da causalidade é aquele que diz que tudo tem uma causa e uma consequência, ou seja, um efeito. A gente também tem um princípio da conexão ou interação, estudado por Jean Bruns, né? Esse princípio da conexão ou interação é dizer que nada acontece isoladamente. Mesmo que didaticamente, né, o professor de geografia ele estuda de maneira separada os fenômenos e fatos do espaço geográfico, mas tudo acontece junto ao mesmo tempo e conectado, né? Outro princípio também estudado por Jean Bruns é o princípio da atividade, que é um princípio que fala sobre a dinâmica, né? Então, aquele espaço geográfico que eu estou estudando, ele nem era antes daquela forma e daqui a alguns anos também não vai ser daquela forma, ou seja, ele está em constante transição de movimentação, né? Passando de um contexto para outro contexto. Então, hoje, para nosso primeiro contato, né, era isso que eu queria conversar com vocês, que é o que é geografia. Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso primeiro contato, e a gente vai organizar aí novos conteúdos de geografia para vocês. Valeu, um abraço!